Olá, alunos da primeira série do ensino médio. Hoje vou gravar para vocês uma aula do livro Sociologia para o Ensino Médio, capítulo 3 do livro, unidade 1, a sociedade dos indivíduos. Mas nós vamos trabalhar hoje o capítulo 3, que fala sobre as relações entre indivíduo e sociedade. Vou tentar aumentar a projeção aqui. Aí esse capítulo ele vai falar sobre a questão qual é a relação indivíduo-sociedade para os autores clássicos da sociologia, o Émile Durkheim, Karl Marx e Max Weber. Vamos ver aqui quais são as principais considerações deles para essa questão indivíduo e sociedade. Aqui no livro eles estão apresentando, né, além dos clássicos, o Norbert Elias, que é um sociólogo contemporâneo, e o Pierre Bourdieu. O Norbert Elias ele é alemão e o Pierre Bourdieu é francês. Eles viveram até há poucos anos atrás, mas já faleceram, né, os dois. Mas é considerado sociologia contemporânea, né? Aí, primeiro, nós vamos ver o que é que o Karl Marx fala sobre a relação indivíduo-sociedade. Ele diz que o indivíduo, para ser analisado, ele tem que sempre ser levado em consideração o contexto social que ele está inserido, porque ele fala que as condições sociais, as condições materiais de existência, determinam várias questões para o indivíduo. Por exemplo, a classe social, né? Dependendo da classe social que eu estou inserida, eu vou ter uma inserção na sociedade, né? Se eu for da classe dominante, quem é a classe dominante? A elite, que o Karl Marx chamava no século XIX de burguesia. Burguesia eram os comerciantes, donos de empresas, donos das indústrias, donos dos bancos, né? Que era a classe dominante. Lá no século XIX, após a Revolução Industrial, tinha acontecido a Revolução Industrial, essa era a burguesia. Por que ele chamava de burguesia? Que a palavra burguesia vem da Idade Média. No fim da Idade Média, século XV, XVI, se formaram pequenas cidades. Próximas aos feudos, essas cidades eram chamadas de burgos, e lá que se começou a praticar comércio, né, atividades comerciais, ali no fim da Idade Média. E os habitantes dos burgos eram chamados burgueses. Então, os burgueses, a origem da palavra tem a ver com aqueles que praticavam comércio, né? Que tinha algum tipo de atividade capitalista, de venda de mercadorias, né? Aí o Karl Marx chama no século XIX de burguesia aquela classe dominante. Como que a burguesia se tornou a classe dominante? Aconteceu a ascensão da burguesia, né? A partir do século XVIII. Após a Revolução Francesa, né? Porque no período anterior à Revolução Francesa, a burguesia ela era do terceiro estamento da sociedade, né? Terceiro estamento era a classe explorada, né? Que eram os camponeses, os artesãos e dentre esses os burgueses também, que eram os pequenos comerciantes. Quem era a classe dominante? A nobreza. A sociedade estamental ela era dividida primeiro estamento ou estado, primeiro estado, clero, que eram as pessoas ligadas à Igreja Católica, os membros, né, da Igreja Católica. O segundo estado era a nobreza, que eram o rei e as pessoas ligadas a ele por laços de parentesco, a família, né? O herdeiro, que era o príncipe, que ia ser o próximo rei, ou pessoas que tinham os nobres, né? Que eram pessoas que tinham terra, que eram proprietários, e eles tinham o título de nobreza.
Esse eram a classe dominante, né? E no terceiro estado estava os camponeses e os burgueses também estavam envolvidos, né? No terceiro estado, que era o grupo social explorado naquela sociedade estamental. E esses burgueses, o que eles faziam? Eles trabalhavam e pagavam impostos altos, né, para a nobreza, para manter a vida de luxo, né, que a nobreza levava, e o clero também, porque a nobreza e o clero não trabalhavam. Só o terceiro estamento que trabalhava. E quando aconteceu a Revolução Francesa, a burguesia foi uma das líderes, né, do movimento da Revolução, porque ele estava no terceiro estamento. Por isso que a Revolução Francesa é chamada também foi uma revolução burguesa, porque como acabou aquela sociedade estamental, aconteceu a ascensão da burguesia, que o Karl Marx explica que isso é chamado luta de classes, aquela classe que era a classe explorada, passou a ser a classe dominante, né? Esse processo ele fala que acontece é o que move a história, a luta de classes é o que move a história, porque sempre vai ter o conflito entre as classes e elas vão mudar de posição. A classe que é explorada vai passar a ser a classe dominante. Então, hoje na nossa sociedade, Karl Marx é um clássico, por quê? Porque a gente continua vivendo numa sociedade dividida em classes sociais, que tem a desigualdade e tem luta de classes também. Então, ele fala assim que a minha posição na sociedade vai ser, em parte, determinada pela minha origem da minha classe social. Porque, assim, existe o conceito de mobilidade social, né? No período lá da sociedade estamental, era considerado que não existia mobilidade social. O que acontecia? Se uma pessoa era nobre, ela nunca ia deixar de ser nobre, porque o título era hereditário, né? Passava da família, era da família, do pai para o filho. Aí, se ele era um camponês, como que ele ia chegar a ser um nobre? Né? Então, era muito difícil. Se ele era um burguês também, não tinha muita opção. Então, ele é considerado que na sociedade estamental, ou aquela sociedade do antigo regime, vocês vão ver isso aí também em história, né? Na matéria de história, questão da Revolução Francesa, não existia essa mobilidade social. Hoje, na nossa sociedade liberal, é considerado que existe a mobilidade social, mas a gente pode dizer que isso é mais uma questão teórica, porque se a gente for aplicar isso na realidade concreta, é muito difícil a pessoa mudar de classe. Mas pode acontecer? Pode. Né? Igual hoje aqui no Brasil, se a pessoa nasce na classe dominante, é muito difícil que ela vai perder essa posição, né, e virar um trabalhador assalariado. E se ela for um trabalhador assalariado, como que ela vai virar um milionário, um empresário? Né? Muito difícil. Então, a mobilidade social na sociedade capitalista, ela é, na verdade, hipotética, né? Uma hipótese, pode acontecer, mas na prática é bem difícil que aconteça. Então, Karl Marx falava assim, essas classes sociais, as classes sociais, elas são antagônicas. O que é antagônica? Uma está contra a outra, né? Elas não estão no mesmo lado. E a questão de contradição, elas são contraditórias. A contradição da desigualdade social, né? O tempo todo permanece na nossa sociedade. E a complementaridade. Elas são complementares, porque se não tiver a classe dominante e a classe explorada, a classe dominante ela se mantém no poder, explorando a classe trabalhadora.
Então, elas são complementares, né? Se não tiver uma classe que explora o trabalho da classe trabalhadora para poder acumular capital, não vai ter a classe dominante, então é complementar, né? Igual na época lá da sociedade estamental, a burguesia, os camponeses trabalhavam, pagavam imposto para manter a vida da nobreza e do clero, né? São complementares. Na sociedade após a Revolução Industrial, mesma coisa. Tinha lá os operários, classe operária, proletariado, que Karl Marx chamava proletariado, e a burguesia. Proletariado trabalhava, vendia a força de trabalho para manter a riqueza da burguesia, para a burguesia explorar a classe trabalhadora, aumentar cada vez mais o patrimônio, capital e se manter como a elite, né, como a classe dominante. Então, é nesse sentido que ele quer dizer que são complementares, né? Aí, na próxima aula, eu vou continuar falando para vocês o conceito do Emile Durkheim e do Max Weber. Até mais.